Eu vos dou a paz do Senhor nessa noite, amém? Amém? Você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo Números capítulo de número 27. Números capítulo de número 27, a partir do verso de número 1. Números, o seu capítulo de número 27, a partir do verso de número 1. Enquanto você encontra, eu agradeço a Deus por mais uma vez Ele permitir estar aqui. Agradeço por mais este ano poder estar na presença dEle, por mais uma vez a graça dEle ter me alcançado e por essa oportunidade me dada de mais uma vez estar sobre este altar, trazendo a palavra a esta casa. Números, capítulo de número 27, vamos estar lendo alguns versículos. Eu peço que você preste bastante atenção nesta leitura e me ajude a pregar esta palavra nesta noite. Diz assim, verso de número 1: E vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E se puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta do tabernáculo da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava na companhia dos que se juntaram contra o Senhor, na companhia de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque deveria o nome de nosso pai ser retirado do meio de sua família, por não ter tido filhos? Por não ter tido filho? Dai-nos, portanto, uma possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade têm razão, certamente lhes dará a possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás com que a herança de seu pai passe a elas. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu só vou repetir aqui o verso de número 7, que diz assim: E as filhas de Zelofeade têm razão. Mais uma vez, para você não entender. E as filhas de Zelofeade têm razão. Em outras traduções está dizendo: E as filhas de Zelofeade falam corretamente. Eu quero que você preste atenção nesses minutos que me foi dado, para que de uma forma muito simples eu possa compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. O livro de Números, a qual lemos nessa noite, é considerado o livro do deserto, porque ele vai descrever o andar errante de uma geração que, apesar de ter presenciado as maravilhas do Senhor, essa nação vai se tornar uma nação idólatra, murmuradora, desobediente e uma nação rebelde. A Bíblia diz que depois que o povo de Israel ele vai sair do Egito, você sabe que esta nação ela desce para o Egito como hóspede de honra. E agora quando morre José, morre toda aquela geração, morre também Faraó. E o novo Faraó que está no trono não conhece a José nem as maravilhas que o Senhor havia feito através dele no Egito. Ele olha o crescimento daquela nação que no Êxodo diz 70 pessoas, mas em Atos de 75 pessoas, desce nesse número para o Egito. Ele percebe que esta nação está crescendo, está num número muito grande. E ele começa a observar e a se perguntar o que ele faria se acontecesse de um dia esta nação que desceu como hóspede de honra, se aliasse com seus inimigos e viesse lutar contra o Egito. Faraó está entendendo que ele não
não tem homem suficiente, não tem poder para isso. Então ele decide que para parar o crescimento desta nação, esta nação ela precisa ser escravizada. Mas a gente precisa pensar e se lembrar que o crescimento desta nação não é meramente uma vontade do homem nem da mulher, e não é o acaso que está favorecendo. O crescimento desta nação, ele começa lá no Gênesis, no seu capítulo de número 12, quando o Senhor aparece para Abraão para dizer: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele determina uma promessa, e qual é? Eu fartiei de ti uma grande nação. O crescimento desse povo era uma promessa liberada pelo próprio Senhor. Mas Faraó, ele não está entendendo, e é bem verdade que ele não precisa entender muita coisa, porque ele decide escravizar esta nação. Mas a Bíblia vai dizer que quanto mais esse povo trabalhava, mais esse povo era escravizado, mais esse povo crescia. É bem da verdade que Jesus, ele sempre vai trabalhar na contramão do homem. Para muita gente dor, para muita gente dificuldade, para muita gente provação é sinônimo de declínio, mas na presença do Senhor a provação, a dificuldade, a enfermidade, o vento, a tempestade é oportunidade para o Senhor te fazer crescer. Perdeu a oportunidade de dar glória a Deus, porque tem alguém olhando para você no meio desse problema e está dizendo é declínio, mas o céu está usando a minha boca para dizer não é declínio, é oportunidade para te fazer crescer na minha presença, é oportunidade para glorificar o meu nome sobre a sua vida. Esta é a nação, este é o povo. Mas a Bíblia diz que por conta da servidão, este povo vai clamar ao Senhor, e o Senhor, através dos seus feitos, vai se manifestar para falar com Moisés no Êxodo, no capítulo de número 3, dizendo: eu ouvi e desci para trazer libertação a meu povo. Este povo está clamando por conta da servidão, e tem um Deus que está vendo, está ouvindo e também está descendo para trazer libertação a este povo. A Bíblia diz que por uma série de acontecimentos, este povo é retirado do Egito com mãos fortes. No Êxodo é o lugar onde o Senhor manifesta a sua grandeza e o seu poderio no meio do Egito. A Bíblia diz que esta nação sai, mas na primeira oportunidade de murmurar, este povo está murmurando. É uma nação que tem status de livre, mas a mente ainda é de escravo. Não, eu vou repetir. É uma nação que tem status de livre, mas a mente ainda é de escravo. Por que? Te explico. Esta nação, na primeira oportunidade que encontra, vai se lembrar que bem da verdade era escrava no Egito, mas comia, mas bebia. É status de livre, mas mente de escravo. Mas eu quero liberar uma palavra profética para o coração de alguém aqui nesta noite. Se porventura a tua mente continua ainda de escravo, o Deus da libertação, ele está nesta casa, nesta noite, para lhe dizer: tu não terás somente status de livre, mas também a tua mente será livre para adorar, bem dizer e glorificar o nome do Senhor. Esta nação, em meio às suas dificuldades, vai murmurar e lembrar dos benefícios que, ao seu modo, eles entendiam que tinham no Egito. Era um trajeto de 40 dias, mas que se torna 40 anos. Por cada dia murmurado é um ano de caminhada sobre esse Egito. Mas eu quero frisar aqui que nesses 40 anos o Senhor nunca deixou de mostrar a sua glória. Nesses 40 anos de deserto, o Senhor nunca deixou de manifestar o seu poder. O povo queria água, tinha água da rocha. O povo queria comer, tinha maná, tinha cordonice. Um dia o povo foi ali motivado por estrangeiros e diz: hoje eu quero comer carne. O Senhor diz: quer comer carne? Então eu vou dar tanta carne que vai sair até carne pelo nariz. Vocês não vão comer um dia, nem 2 dias, mas vocês vão comer por 30 dias até se fartar. É uma nação que está vivendo todos os benefícios da presença do Senhor, mas é uma nação que continua murmurando. É uma nação que continua rebelde na presença do Senhor. Sobre esta nação vai repousar uma promessa. E qual é? Eu vos tirei da terra do Egito para vos levar para uma terra, e esta terra é a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. A Bíblia diz que o trajeto que Israel está fazendo, a caminhada de Israel, aleluia, pelo deserto, é prosseguindo para conquistar a terra de Canaã. Mas eu quero lembrar aqui, minha mãe sempre disse: aquilo que você não lutou, aquilo que vem fácil, você não vai
precisa. O Senhor precisa aprovar o coração daquele povo, para que de fato aquele povo possa valorizar aquilo que o Senhor iria vos entregar. A Bíblia diz que então, quando o povo sai do Egito, o Senhor libera esta promessa de que esta nação entraria numa terra por nome Canaã, uma terra que manava leite e mel. A Bíblia diz que após esta nação, ou este povo, caminhar 40 anos pela península do Monte Sinai, ou para a península do Sinai, a Bíblia diz que esta nação está na fronteira da terra prometida. Mas a Bíblia diz que antes de entrar na terra prometida, em Números, no seu capítulo de número 13, a Bíblia diz que Moisés vai enviar os espias, para que de fato eles verifiquem, examinem a terra de Canaã. A Bíblia diz que a orientação de Moisés é: vê a largura, vê o povo que habita, se é grande, se é forte, vê tudo que tem lá, vê se está, aleluia, de acordo com a promessa que o Senhor nos liberou. A Bíblia diz que 12 espias, eles partem para verificar a exatidão da promessa que o Senhor havia feito em Israel. A Bíblia diz que então, após 40 dias, esses 12 espias, eles voltam com um relatório para Moisés. Ele volta toda a congregação que está acampada em Cádiz, e a Bíblia diz que eles começam a detalhar a exatidão da terra que o Senhor havia prometido a esse povo. É bem da verdade que só 2 estão, aleluia, acreditando naquilo que o Senhor promete. Os outros 10 estão dizendo: a terra é boa, mas tem gigante. Mas existem 2 que estão caminhando, alinhado na promessa, dizendo: ela tem gigante, mas é aquilo que o Senhor nos prometeu. Ela tem gigante, mas é exatamente a palavra liberada pelo céu. Ela está cercada, mas aquele que fez a promessa nos dará vitória para conquistarmos a terra que ele nos prometeu. Enquanto tem 10 dizendo: é a terra, mas a gente não pode possuir, tem 2 dizendo: é a terra e eu vou possuir, é a terra e eu vou conquistar, é a terra e eu vou chegar lá. Meu Deus, me ajuda aqui. Você imagina, você caminha 40 anos num deserto. Precisa uma geração morrer, uma outra geração nascer, para que de fato esta nação possa conquistar a promessa liberada pelo céu. E quando chega lá, para você só dar uma olhada, só para você verificar, Júlio diz: é aquilo que ele me prometeu. Vai 12, mas volta 10. 10 está desanimado, 10 está cabisbaixo, 10 está perguntando por que é que ele prometeu se a gente não vai poder possuir. Mas existem 2 que estão dizendo: ele não mentiu em nada daquilo que ele nos prometeu. Ele, Jesus, valeu a pena cada ano nesse deserto. Ele não, meu Deus do céu, ele não mentiu na promessa liberada. A Bíblia diz que para se ter uma prova que de fato a terra era boa, a Bíblia diz que eles trazem do vale de Escol um cacho de uva, que foi necessário 2 homens para que pudesse carregar. Eles chegam diante de Israel e apresentam a veracidade daquilo que o Senhor havia prometido. Mas em Números, no capítulo de número 26, a Bíblia vai dizer que o Senhor dá uma ordem para Moisés. E qual é essa ordem para Moisés? A Bíblia diz que o Senhor ordena que Moisés faça um levantamento, uma contagem de quantos israelitas havia em Israel, homem igual ou superior a 20 anos, somente do sexo masculino. As mulheres e as crianças, elas não entram nessa contagem. A Bíblia diz que quando Moisés ele vai fazer esse censo ou essa contagem, ele faz com a finalidade de que as terras seriam divididas conforme a quantidade de famílias de cada tribo. A Bíblia diz que o censo é feito, mas em Números capítulo de número 27, a qual lemos nessa noite, começa a contar a história de um homem por nome Zelofeade. Zelofeade significa: minha sombra é Deus. A Bíblia diz que Zelofeade, ele pertencia à tribo de Israel. Este homem, ele não gerou filhos, ele gerou 5 filhas. E quando esse censo é feito, o nome dele não aparece na lista, não consta. Ele não tem filho
direito a receber uma parte da terra. Elas não teriam, elas até poderiam entrar em Canaã, mas elas não teriam parte alguma da terra de Canaã. Haviam dois problemas. O primeiro é esse que eu citei, é entrar na terra e não ter parte dela. É entrar na casa e não ser dono. É caminhar na casa e não poder possuir. Esta era a primeira dificuldade. A segunda dificuldade que essas moças teriam é que se algum dia elas fossem casar, elas não poderiam, porque elas não tinham o dote que era costume naquele tempo. A Bíblia diz então, essas moças elas começam a observar a lista e elas percebem que o nome do seu pai não consta, e uma vez não constando do seu pai, o delas também não consta. A Bíblia diz que havia um costume naquele tempo, e qual era? Eu te digo, se você tivesse algum problema judiciário, você deveria levar a sua demanda até os 70 líderes. Os 70 líderes iriam analisar a sua causa. Caso eles não pudessem resolver, ele encaminhava para o sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote não desse conta, era agendada uma audiência com Moisés, para que Moisés pudesse de fato analisar a sua situação. Mas existem 5 moças que estão entendendo que aquilo que elas precisam, 70 líderes não dão conta de resolver. Existem 5 moças que estão entendendo que aquilo que elas precisam, sumo sacerdote não dá conta de resolver. Faz o que? Senta e chora nada. Elas estão entendendo que elas precisam levar para quem pode resolver. Elas estão olhando e dizendo, 70 líderes não traz resposta, sumo sacerdote não traz resposta, eu vou levar para quem pode resolver o meu problema, eu vou levar para quem pode resolver a minha dificuldade. Você precisa entender que a sua força não é medida no quanto você consegue mover aqui, mas a sua força é medida no quanto você consegue mover aqui. Eu vou de novo. A sua força não é medida por quanto você é capaz de mover a terra, mas a sua força é medida por o quanto você é capaz de movimentar o céu. Eu vim com uma palavra do céu para o coração de alguém. Aquilo que a terra não dá conta de resolver, leva para o céu que o céu resolve. Leva para o céu que o céu dá conta. Elas estão entendendo que a terra não dá conta de resolver. Elas estão entendendo que 70 líderes não dá conta de resolver. Sumo sacerdote nem está entendendo o que está acontecendo. Vai marcar audiência com Moisés ou nada. Eu vou sem marcar audiência, bater na porta dele, para que ele possa resolver o meu problema. Teve muita gente que acreditou que o nosso 2024 seria sentado chorando, porque no 2023 não foi resolvido ainda. Mas você vestiu a sua roupa, veio nesse culto dizendo, eu vou levar para quem pode resolver. Eu vou levar para quem pode resolver. Eu vou levar para quem pode resolver. A lei está dizendo, não entre. O costume está dizendo, tem que esperar. Mas elas decidem ir direto para aquele que pode resolver o problema. Isaías, no seu capítulo de número 36, vai dizer que Senaqueribe vai invadir Judá. No capítulo de número 36 do livro de Isaías, no verso de número 18, diz assim: não vos enganei, Ezequias dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram a cada um e a sua terra das mãos do rei da Síria? Isaías, no seu capítulo de número 37, no seu verso de número 14 até o seu verso de número 17, diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos do mensageiro, lendo-a, subiu à casa do Senhor, e Ezequias estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos
palavras de Senaqueribe, a qual enviou para afrontar o Deus vivo. Isaías capítulo de número 37, verso de número 21, 28, 33, 34 e 36. Que é isso, mas é Bíblia. A Bíblia vai dizer assim: então Isaías, filho de Amós, mandou a mensageiro a Ezequias dizer: assim vos diz o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, porém o anzol no teu nariz, e um freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, não lançará flecha, tampouco perante ela escudo, ou levantará contra ela trincheira, pelo caminho por onde vier, por este mesmo voltará, mas não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Verso de número 36. E naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e feriu no arraial dos assírios 185.000 soldados. Eu tenho uma palavra do céu para o coração de alguém: para de entregar para a terra aquilo que só o céu é capaz de resolver. Leva para cima que ele resolve. Leva para cima que ele resolve. Leva para cima que ele resolve. A gente tem mania de entregar para a terra aquilo que só o céu é capaz de resolver. Eu não sei se eu contei aqui, mas se eu contei, eu vou contar de novo e você não vai reclamar, vai ouvir mais uma vez. Eu morava 5 ruas para frente da minha mãe, e tinha uma irmã que ela morava 3 ruas. E todas as vezes que nós passávamos, na época o Felipe devia ter 4, 5 anos e a Maria 2. Todas as vezes que nós passávamos por lá, ela estava ou cantando ou orando. E todas as vezes o Felipe dizia assim: nossa, que culto bom. E um dia nós passávamos por lá e ele disse: mãe, tem culto todo dia aí nessa igreja? Eu disse: Fê, não é uma igreja, isso é uma casa, é uma irmã que está orando e cantando. Ele disse: não, mãe, isto é uma casa-igreja. Eu falei: como assim uma casa-igreja? Ele disse: você não sabe de nada, mãe, é uma casa-igreja, porque o tanto que essa mulher ora, o tanto que essa mulher canta, eu não tenho dúvida que Jesus está lá dentro da casa dela agora. E a gente foi embora. Todos aqui, a grande maioria sabe que eu passei por aqueles 2 anos de depressão profunda, e dentro desse tempo houve um período que eu não conseguia caminhar, não conseguia levantar da cama. Eu necessitei de muitos cuidados, até com higiene pessoal, e a minha mãe que me ajudava. Todas as vezes que ela via minha mãe passando por caminho para ir para casa, ela dizia: avisa para a pregadora que eu estou orando por ela e que ela vai sair dessa, porque Jesus já me falou. E minha mãe dizia: amém, eu creio nessa palavra, que logo ela vai voltar a pregar a palavra. E assim foi. Jesus me curou. Ele entrou dentro da minha casa, levando um pastor que até hoje eu não sei o nome. Ele só me disse: caminhei 4 horas e Jesus me deu um destino, e o destino é aqui na porta da sua casa, eu posso entrar? Eu disse: entra. Ele diz: eu vi o teu nome no inferno, uma placa em cima dele escrito depressão, mas quando eu saí lá da minha cidade, Jesus me disse: vai lá e avisa para ela que hoje é o último dia que essa depressão assolou a vida dela. Ele orou para mim e disse: em 3 minutos, em 3 segundos, essa depressão vai embora. Eu fiquei zangada. Eu disse: Jesus, eu esperei 2 anos para o Senhor precisar de 3 segundos para me curar, mas Ele me curou para a glória do nome dEle. Eu estou aqui pregando a palavra.
Quando eu me recuperei e já conseguia caminhar pelo bairro sem necessidade de ajuda de ninguém. Um dia eu estou passando na frente da casa da irmã, ela me chama e disse: Mari, eu preciso da tua ajuda. Eu disse: por quê? Ela disse: eu estou passando uma luta e eu sei que Jesus te curou e você se levantou forte dessa. Entra comigo dentro dessa batalha. Eu disse: amém. O que é? Ela disse: a casa aqui do lado da minha casa estava para alugar e um pessoal alugou aí. E eles me mandou um recado e eu disse: qual foi o recado? Eles disseram que esta rua, o dono desta rua chegou e me deram um prazo para ir embora. Eu disse: não entendi. Ela disse: Mari, daqui 5 dias vai inaugurar o centro de macumba nessa casa. Eu estou enfrentando uma luta. Esses dias que choveu, alagou tudo a minha casa e eu fui descobrir que eles colocaram carne podre na minha calha. Mari, eu estou numa guerra, mas essa casa aqui foi Jesus que me deu. Essa casa foi promessa do céu e eu não vou sair daqui. Se alguém tiver que ir embora, vai ser o diabo. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu disse: amém. Estou contigo nessa guerra. Vamos orar. E a gente começou a orar. Um dia eu estou na casa da minha mãe. Nunca vou esquecer, era um domingo. Todas as vezes que eu passava em frente dessa casa, eles reformaram. É uma casa de esquina. Eles reformaram a casa inteirinha. Não houve lugar aonde eles não tivessem feito reforma. A fiação foi trocada com o melhor eletricista desta cidade. E eles estavam contentes. Num domingo eu tô lá na casa da minha mãe. As crianças estavam na outra avó. E eu disse para minha mãe: mãe, eu vou embora, porque eu preciso estudar um pouco. Eu vou aproveitar que eu estou sozinho e vou para casa. Meu irmão nessa hora chegou e disse: não vai não. Eu disse: por quê? Ele diz: a rua está toda interditada. Eu disse: o que é que aconteceu? Ele disse: hoje é o dia da inauguração do terreiro, do centro de macumba. Até a CMTU está lá organizando o trânsito. Eu disse: como é? Então não tem como ir embora agora não. E se eu fosse você, eu começava a orar. Eu disse: porque a rua está cheia de sal grosso, mas eu sei que você está orando lá com a irmã. Eu passei lá esses dias, ela estava com o louvor comendo solto, dizendo: essa rua tem dono. O dono dessa rua já chegou. O dono dessa rua já chegou. O dono dessa rua já chegou. E eu comecei a orar. E eu sabia que ela estava na casa dela orando. Depois eu fui para minha casa. No outro dia de manhã, eu estou chegando lá na minha mãe. Meu irmão disse: você não sabe o que aconteceu. Eu disse: não sei mesmo. Ele disse: você não ouviu o barulho do corpo de bombeiros? Eu disse: não ouvi nada. Ele disse: então senta para te contar. Começou a inauguração do terreiro. É batuque para cá, é batuque para lá. E a irmã, sua amiga, estava lá no fundo da casa dela orando, dizendo: essa rua tem dono. Essa casa foi Jesus que me deu. Eu não posso vencer eles na lei, mas eu estou levando para cima. Lá em cima eu consigo resolver. Lá em cima eu consigo resolver. Então, senta aí. Deixa eu te contar o resto. Eu disse: pode contar. Foi o corpo de bombeiros lá. Eu disse: o que aconteceu? Pegou fogo na fiação. Deu um estouro. A tabaca caiu, quebrou, rachou. Saiu todo mundo correndo. Os carros importados saíram acelerando. O dono do terreiro caiu desmaiado pro lado de fora, gritando e dizendo pros orixás: o que é que aconteceu? Mas estava lá a irmã, tua amiga, dentro da casa dela, dizendo: na terra eu não resolvo, mas no céu eu resolvo. Na terra eu não resolvo, mas no céu eu resolvo. E eu disse para ele: acabou? Ele: não acabou não, senta aí que tem mais. Senta aí que tem mais. Ela veio contar pra gente que eles foram lá na casa dela e disseram: os orixás já nos disseram porque tudo isso aconteceu. Eu disse: por quê? Tinha 2 pessoas orando e dizendo: a terra não dá conta, mas o céu dá conta. A terra não dá conta, mas o céu dá conta. Eles foram lá na casa da irmã e disseram assim para ela: você venceu a primeira, mas a gente vai reformar isso aqui tudo de novo. E a gente vai voltar a fazer o trabalho. A prefeitura já autorizou. Eles vão mandar até ajuda pra gente. Daí eu passo lá, ela diz: a guerra não acabou, minha filha, vamos.
Eu disse, Jesus, pensei que eles iam embora. Vai embora não, mas diz que vai ficar. Mas o dono dessa rua, ele já chegou primeiro. E eles começaram toda a reforma, para que de fato eles pudessem fazer a reinauguração. E eles deram mais um prazo para ela, dizendo, é melhor o caminhão parar aí na frente e você pegar suas coisas e ir embora, porque o trabalho aqui não para. E ela lá no fundo da casa dela, essa rua tem dono, essa casa tem dono, essa rua tem dono, essa casa tem dono. Aqui, Jesus, me ajuda aqui. Aqui na terra eu sou a irmãzinha, eu sou a crentinha, mas eu tenho uma palavra sobre mim. Qual é a palavra? 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Aqui eu não tenho nome, mas lá no céu eu sou geração eleita. Aqui eu não sou conhecida, mas lá no céu eu sou sacerdócio real. Aqui na terra não me valorizam, mas lá no céu eu sou o povo exclusivo de Deus. Eu estou clamando ao Deus do céu, eu estou clamando ao Deus do céu, eu estou clamando ao Deus do céu. Ela continua clamando. Está pronta a reforma. Chega o dia de inaugurar. Vai dar bom? Vai nada. Ela diz que ela está lá no fundo da casa dela. Quando ela escuta bater no portão dela, o portão dela é aqueles portão de correr fechado, só batendo para ela atender, bateram no portão dela. Era o rapaz, aquele lá que desmaiou aquele outro dia, lembra? Aquele que eu te contei, que tinha desmaiado aquele dia, no dia da inauguração, é ele lá no portão dela. Quando ela abre o portão, tem um caminhão de mudança parado lá na frente. E ela, oxe, quem é que está de mudança? E veio um rapaz do terreiro dizendo, a gente está de mudança, porque o orixá mandou dizer que não dá para ficar nessa rua, porque essa rua já tem dono. O orixá mandou avisar que é para pegar as coisas e ir embora, porque aqui a gente não pode. Ah, não, você não deu glória a Deus e perdeu a oportunidade. Aquilo que a terra não dá conta de resolver, leva para o céu. Leva para o céu. O céu ainda resolve, o céu ainda responde. Ela diz que um por um foi colocando as coisas dentro do caminhão, e antes de sair olhou para ela e disse, pode ficar com essa rua, avisa pro teu Deus que a rua é dele, é dele, é dele, é dele. Daí você tá batendo boca porque leva pro céu. Você tá revidando porque leva. Maria, é vingança, vingança nada. É levar para quem pode resolver. Maria, é vingança coisa nenhuma, minha filha. É levar para o céu. Se até Ezequias apresentou as cartas de afronto, porque a gente não pode, aleluia, apresentar o Senhor. Para de bater boca aqui na terra. Silencia aqui na terra e leva para o céu. Leva para o céu. Leva para o céu. O que aconteceu com a casa? A gente tem que até orar pelos donos, que eles são tão bonzinhos. As filhas dela até eram amigas da minha mãe. Nunca mais ninguém alugou a casa. E eu disse para a irmã, acho que a casa vai ser tua. Jesus já vai fazer uma igreja aí, porque meu filho diz que o tanto que você ora, o tanto que você canta, Jesus está aí dentro. Nunca mais bateram tambor naquela rua, porque teve alguém que entendeu que se levar para o céu, não, se levar para o céu, se levar para o céu, eu vou repetir, se levar para o céu. 2 Crônicas, capítulo de número 20, alguém diz para Josafá, 3 nações se uniram para pelejar contra ti. A Bíblia diz que Josafá vai dizer, eu estou com medo, vou fazer o que? Fugir, vou nada, vou levar para quem pode resolver. A Bíblia diz que ele convoca todo o Judá, toda a nação, para quê? Para chorar é nada, para orar e para jejuar, para dizer, Senhor, tudo aqui que nós temos, foi o Senhor que nos deu, e eles estão vindo para nos tirarmos daquilo que o Senhor nos entregou. Em nós não há força para resistirmos esta grande multidão. Não sabemos o que vamos fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. A terra limitou, mas o céu não tem limite para trazer vitória. A Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo de número 20, no verso de número 15, e o Espírito do Senhor repousou
repousou sobre Jaziel para dizer: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Israel, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais nem vos assustei por causa desta grande multidão, porque eu venho com uma palavra do céu. E qual é? Esta peleja não é vossa, mas esta peleja é de Deus. Esta peleja não é vossa, mas esta peleja é de Deus. Eu vou repetir até você entender. Esta peleja não é vossa, mas esta peleja é de Deus. Esta peleja não é vossa, mas esta peleja é de Deus. Aquilo que a terra não dá conta, o céu vai fazer por você. O céu vai fazer por você. Elas estão entendendo que a terra não dá conta de resolver aquilo que elas precisam. Elas estão entendendo que a lei já disse não. Elas estão entendendo que o costume está dizendo: fala com quem deve falar. Se não conseguir, leva para Moisés, agenda um dia. Só que elas estão entendendo que se elas agendassem um dia com Moisés, poderia ocorrer de não dar tempo, as terras serem divididas e de fato elas ficarem de fora. Só que a Bíblia diz que elas decidem levar para quem pode resolver. Marca dia vai é nada, vai na caruda mesmo. A Bíblia diz que elas chegam na tenda do tabernáculo, na tenda da congregação. Está Moisés, está Eleazar, o sumo sacerdote, está os príncipes. A Bíblia diz que elas chegam para dizer: nosso pai, ele morreu no deserto. E ele não estava na companhia daqueles que se rebelaram ou se levantaram contra o Senhor. Ele não estava na companhia de Corá, mas morreu no seu próprio pecado. Eu preciso explicar isso. Quando a Bíblia está dizendo morreu no seu próprio pecado, a Bíblia está relatando o que aconteceu quando eu disse que os 10 espias voltaram dizendo que a terra era boa, mas que não dava para possuir. A história vai dizer que Zelofeade vai acreditar nessas palavras e vai morrer no seu próprio pecado. Mas quando as suas filhas vão até Moisés, elas vão para dizer: nosso pai, ele não estava no grupo dos que se rebelaram. Nosso pai não é do grupo que faz rebelião. Nosso pai não é do grupo da contenda. Porque você deve lembrar que o grupo de Corá, Datão e Abirão, eles almejavam o sacerdócio. Não tem problema nenhum você almejar alguma coisa. O que não pode é você almejar esperando que o outro morra para você poder subir. O que não pode é você almejar esperando que o outro caia para você assumir o lugar. A Bíblia diz que eles exerciam a função dos levitas e eles começam a olhar a liderança, o sacerdócio de Moisés com outros olhos. É mais ou menos aquela pessoa que diz: se fosse eu, faria melhor. Se fosse eu dava conta. Se fosse eu, o negócio estava melhor. A Bíblia diz que eles vão almejar. Só que a terra vai se abrir. Vai engolir Corá e o seu grupo, suas casas, suas famílias. E essas moças estão dizendo: nosso pai, ele não está no grupo da rebelião, não. Nosso pai está entendendo que não precisa derrubar ninguém para crescer. Se ele morreu, é bem da verdade que morreu no deserto pelo seu próprio pecado. Mas ele não morreu porque derrubou o outro. Ele não morreu porque puxou o tapete do outro. Ele não, Jesus, me ajuda aqui. Ele não morreu porque desejou que o outro saísse para que ele assumisse lugar, não. Nosso pai não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que elas levam a sua demanda para Moisés. Moisés vai consultar o Senhor.
Se você não entender isso, você não vai entender nunca mais nada. Elas levam para quem pode resolver. Para quem? Para Moisés. Moisés leva para quem? Leva para Deus. Você imagina, e eu já vou terminar. Elas na porta da tenda, dizendo para Moisés: nosso pai não é do grupo da rebelião. Só que o nome dele não consta na lista. A gente vai ficar de fora. A gente caminhou tudo isso nesse deserto, não vai levar nenhuma parte sequer. Moisés vai consultar o Senhor. Elas estão na porta da tenda esperando a resposta. Elas estão na porta da tenda esperando que aquilo que elas levou para o céu de fato possa ter resolvido. A Bíblia diz que sai Moisés, porque o Senhor já havia falado com Moisés lá dentro da tenda. E quando Moisés sai, ele sai para dizer: não é que elas tinham razão mesmo? Ah não, você não entendeu. Elas levam para quem pode resolver. E quem pode resolver desce com a resposta para dizer: e não é que elas estavam certas mesmo. E não é que elas tinham razão mesmo. Eu vim com uma palavra do céu ardendo no meu coração para liberar sobre a vida de alguém. A lei está dizendo não. O costume está dizendo não vai dar tempo. Mas você decidiu levar para quem pode resolver. E a palavra do céu para o teu coração e não é que você estava certa mesmo, e não é que tinha razão mesmo, e não é que estava certa mesmo. Elas estão na porta, quebrando todos os protocolos da lei, do costume, mas levando para quem pode resolver. Mas você está dizendo que Deus é sem educação, é nada. Mas se precisar quebrar protocolos para trazer resposta para a tua vida, Ele vai quebrar nesta noite. Você está dizendo, Mari, que o teu Deus, o meu Deus então é nada. Mas se precisar quebrar algumas coisas só para mostrar que você estava certo diante daquilo que você estava pedindo, Ele vai descer nesta casa para lhe dizer: não é que você estava certa mesmo. Ah, Jesus, me ajuda aqui. Não é que você estava certa mesmo, minha filha. É por isso que eu desci aqui nesta noite para liberar sobre o teu coração. Já que decidiu levar para o céu tem resposta para a tua vida nesta noite. E a resposta do céu é: você não ficará de fora daquilo que Ele já prometeu para a tua vida. Pelo amor de Deus, acorda essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: você não vai ficar de fora. Você não vai ficar de fora. Teve gente que achou que a gente iria ficar de fora, baseada no nosso 2023. Mas no nosso 2024 tem uma palavra do céu dizendo: a gente não fica de fora. Ah não, Jesus, me segura aqui. Tem gente que baseou a nossa história pelo final do nosso 2023. Daí o céu decide descer nesta casa no 2024 para dizer: eles não sabem, mas eu tenho uma palavra para você. Você não vai ficar de fora não. Teve alguém que achou que você ia ficar de fora chupando o dedo, chorando. Mas o céu desceu nessa casa para dizer: não vai ficar de fora. Porque aquilo que é teu eu entrego hoje. Aquilo que é para tua casa eu entrego hoje. Aquilo que é para esta igreja eu estou entregando hoje. Eu tenho uma palavra do céu e a Demaque não ficará de fora daquilo que o Baia Rébia, daquilo que o céu já liberou. Fica de pé, por gentileza. A nossa tendência diante das dificuldades é sentar e chorar. A nossa tendência diante das dificuldades é sentar e lamentar. Mas hoje, nesses poucos minutos que nos restam aqui, em mais um dia do clama, você veio aqui baseado no que a lei está te dizendo. Você veio aqui baseado no que o costume está dizendo. Alguém diz para você: você vai ficar de fora. Mas o céu que nunca erra de endereço e fala com aquele que veio, porque aquele que faltou Ele está visitando. Ele está falando ao teu coração hoje:
Se a terra não deu conta de resolver, leva para o céu hoje, porque o céu tem uma palavra para a tua vida. Você não vai ficar de fora. Você não, meu Deus do céu, você não vai ficar de fora daquilo que Ele já liberou lá para a tua casa. Você não vai ficar de fora daquilo que Ele já liberou na tua história. Teve alguém que olhou e disse: vai ficar de fora assim, porque o problema está assolando, a dificuldade está assolando, a enfermidade está tomando conta. Mas o céu está olhando, está usando a minha boca para dizer: não vai ficar de fora, não vai ficar de fora, não vai ficar de fora. Não vai ficar de fora, não vai. Jesus, tem uma parte dessa terra reservada para você, não vai ficar de fora, não vai ficar de fora. Ele está quebrando o protocolo hoje para dizer para o coração de alguém: não vai ficar de fora, não vai. Só que eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você vai ser meu vizinho lá na terra. A gente vai ser... Jesus, a gente vai ser vizinho na divisão dessa terra. Não ficaremos de fora. Para alguém é loucura todos esses dias estar aqui. Eu disse para o Senhor: o dinheiro que eu tenho dá para ir 5 dias. Só que eu fiz um propósito no meu coração. Falei: eu tenho dinheiro para ir 5 dias. Olha eu aqui. Da onde vem dinheiro? Não vem dinheiro não. Às vezes eu estou indo embora para chamar Uber. Esses dias tinha 3 caronas para mim. Eu falei: Jesus, muito obrigado. Eu estou entendendo que o Senhor quer comigo aqui. Esses dias eu pude escolher qual carro eu queria entrar. Teve alguém que disse: vai ficar de fora porque o dinheiro acabou. Daí o céu olhou para a terra e disse: vai ficar de fora não. Se precisar eu reservo uma carruagem de fogo. Mas não fica de fora, não fica de fora, não fica de fora. Não trabalha calabaça, abaia calamandaia. Não fica de fora. A gente vai orar. A gente... Jesus, me ajuda. Me segura, meu Deus. A gente vai orar. Isso aqui para muita gente é loucura. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor foi: elas não ficarão de fora porque elas têm razão. Daí diz: pega a terra que era do pai delas e entrega para elas. Agora o nome que não constava na lista está aparecendo lá na lista. Não, você não entendeu isso. Vou de novo. O nome que não constava na lista agora está aparecendo na lista. Que é isso? Ele não tinha direito. Não tinha direito na terra, mas lá no céu tinha. Que isso? Ele não merecia, na terra não merecia, mas lá no céu está merecendo. Tem coisa que o céu faz que não dá para explicar. Alguém está olhando, está dizendo: eu tinha olhado e o nome não estava na lista, agora está aparecendo. Você vai bater no peito e vai dizer: não estava aparecendo, mas eu decidi levar para o céu aquilo que a terra não dava conta de resolver. E o céu desceu naquele culto para me dizer: não é que você tinha razão, não ficará de fora. Não vai a calabaio, abaia calabando, não ficará de fora. Eu quero orar com você. Mas eu faço um convite muito rápido. Eu peço que a Júlia, por gentileza, me ajude. Mas tem que ser rápido, correndo e ligeiro. Você está dizendo: Maria, eu vim todos esses dias e eu ainda não consegui levar para o céu aquilo que a terra não está dando conta de resolver por mim. Eu te convido a vir aqui à frente, mas você tem que vir correndo enquanto a Júlia canta, porque eu quero orar juntamente com você. Quem sabe você que ouviu esta palavra está dizendo: Mari, me disseram que eu iria ficar de fora, mas essa palavra falou ao meu coração. E eu estou entendendo que eu não vou ficar de fora daquilo que Ele já me prometeu. Corre aqui na frente. Mas tem que ser rápido, eu não posso te esperar. Você tem que
vir correndo. Eu sei que Jesus, ele falou ao seu coração, pode louvar a Júlia, enquanto a Júlia louva. A gente vai orar e dá tempo de você vir aqui à frente. Eu não vou te buscar. Eu não vou aí aonde você está. Você olhou para mim, eu olhei para você, nossos olhos se encontraram, mas eu não te busco. Você vem correndo aqui para frente, porque o céu está dizendo para o coração de alguém, até hoje você deu para a terra resolver, mas hoje se você decidir levar para o céu garante vitória. Até hoje você entregou para a terra fazer, mas se hoje você, Jesus, se hoje você decidir levar para o céu está dizendo ao teu coração, não vai ficar de fora, vai receber aquilo que prometi, o nome vai constar na lista, e o meu nome será glorificado. Canta, Júlia, pelo amor de Deus, me ajuda, aleluia. E você vai orando, você vai bendizendo o nome dele. Existe um Deus no céu, que a letra do papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Você consegue cantar isso hoje? A terra não pode resolver para você, a terra não pode fazer por você, mas o céu está nesta casa dizendo, aquilo que a terra não pode, o céu está fazendo hoje, o céu está fazendo hoje. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Cante! Jeová, Cante! Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Olha aí o que ele diz! Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele Sopra, faz infernos fugir. Ele sempre resolve, sempre reunir. vai aí, está a tua igreja que está acreditando na sua palavra, levando para o céu aquilo que o Senhor pode resolver. Meu Pai, a tua palavra já foi liberada sobre o coração da sua filha, do seu filho. Aquilo que a terra não dá conta de resolver, o céu está resolvendo hoje, agora. Abraça a alma dela, abraça a alma dele, porque alguém acreditou que ficaríamos de fora, mas a sua palavra para o coração não é que ela tinha razão, não é que ele estava certo mesmo, a terra não deu conta